presta significativa homenagem aos dois contendores, fazendo-se a entrega de flâmulas e corvéis alusivas ao empolgante acontecimento. As duas equipes pisam o gramado sob o espolcar dos fogos. Estrondosa ovação os recebe, animando-os à conquista de tão almejada vitória. Repórteres em ação. A equipe do Batatais, seríssima candidata ao posto. Troca de gentileza se processa entre os mentores das duas agremiações. O juiz da partida, Mr. Sunderland, e seus auxiliares. A expectativa é de veras angustiosa. Finalmente é iniciada a sensacional partida. Apenas um campeão teria que ficar no gramado após aquela luta de gigantes. Aquele que no final fizesse patente a sua superioridade no marcador seria indiscutivelmente na primeira divisão. E os quadros empregaram-se a fundo. Lutavam o Batatais com todas as armas, fazendo por vezes uso do jogo violento. Nada, porém, intimidava os bugrinos. Os pupilos de Beliomini faziam das tripas coração e dariam o seu sangue, se preciso fosse, para que a vitória lhes sorrisse. Porém, já de antemão sabiam que se porventura a derrota sobreviesse, deveriam recebê-la com o mesmo espírito desportivo que os anima na vitória. Coube marcar o primeiro tento. Mas a têmpera dos campineiros era de aço. Poderiam vergar ante o peso das avançadas contrárias, mas não quebravam o moral de ferro que os animava. Lutavam os bugrinos em busca do empate. Não se impressionavam com a vantagem do adversário. Procuravam a todo custo encontrar o seu verdadeiro ritmo de jogo, pois que daquela partida dependia a concretização de um sonho acalentado por tantos corações. E aos poucos, o Guarani foi se refazendo. Parecia que no coração de cada jogador existia uma bandeira alvo-esmeraldina e uma vontade de provar que seu amor ao clube não se vende a peso de dinheiro. Andava pelo quarto minuto da segunda fase, quando consegue o Guarani empatar por intermédio de Zico, prêmio de entusiasmo à grande torcida campineira. Conseguido o gol do empate, luta agora o Guarani para a concretização da vitória. Faz valer todo o poderio técnico de sua equipe, aliado ao entusiasmo de seus craques, a fim de inscrever mais uma vez
o glorioso Bugre entre os disputantes da primeira divisão profissional da Federação Paulista de Futebol. Um objetivo que conseguiriam à custa de suor e lágrimas. Finalmente, por intermédio de Dorival, conquista o Guarani o tento da vitória. Não souberam os defensores do Batatais ser grandes na derrota como seria vitória. Rebelaram-se, deixaram de ser esportistas para, num gesto de indisciplina, destruírem todo um passado de vitórias gloriosas. Retiraram-se do gramado. Estava consumada a vitória do Guarani. Arlindo, guardião. Orestes, zagueiro direito. Grita, o capitão da equipe. Godet, médio direito. Luiz de Almeida, centro médio. Alcides, médio esquerdo. Dorival, ponteiro direito. Chiquinho, meia direita. China, centroavante. Violim, meia esquerda. Zico, ponteiro esquerdo. Eis o campo